Quando se faz um bom planejamento tributário, em que há uma análise prévia, e lembre-se, né, planejamento tributário, ele tem que ser feito anteriormente à operação, anteriormente ao que a gente chama, dentro de uma terminologia mais técnica, anteriormente à ocorrência do fato gerador, antes da operação acontecer, para que seja um planejamento tributário lícito, tá? Não, a gente não pode querer pegar, por exemplo, um perfume, e ele tem toda a composição química de um perfume, e classificar ele numa NCM de uma água de cheiro, só porque tem uma menor incidência tributária. Isso não é planejamento tributário. A importância de você saber os conceitos e a importância de entender exatamente qual é aquele item que está sendo considerado para fins de classificação fiscal, tá? Então, quando a gente fala de NCM, a gente está colocando qual que vai ser, a gente está querendo classificar um determinado item dentro lá dos diversos bens, os diversos bens sujeitos à NCM, para saber qual que é a incidência tributária sobre aquele item, tá? E aí, gente, olha só, então, primeiro ponto, entender exatamente quais são as características técnicas do item, tá? Quais são as características técnicas? Por quê? Porque conceito vai importar para melhor classificação fiscal. Então, precisa nem sempre um profissional da área tributária vai ter a condição de olhar um item, todas as suas definições técnicas e a sua classificação técnica para fins de enquadrá-lo na melhor NCM. Então, o primeiro ponto, esse deve ser um trabalho conjunto entre o profissional da área tributária e o profissional da área técnica, que está importando aquele item ou que está produzindo aquele item, tá? Então, tem que ser uma conversa conjunta. Precisa entender quais são quando a gente está falando de produto, por exemplo, ali, a gente viu leite de rosas e desodorante. Existe uma outra discussão muito similar, que é sobre o conceito de perfume, né? Perfume, água de cheiro, são coisas diferentes, não podem ter a mesma classificação, porque a composição de um é diferente da composição química do outro. Outra discussão que se tem, não está aqui relacionada, mas são outras discussões que vêm em relação a conceito do item, composição. Chocolate para wafer, biscoito, né? A diferença entre chocolate e biscoito. Então, isso, tanto o Kit Kat, por exemplo, tem um case famoso, o sonho de valsa tem outro case famoso. Então, a composição do item vai definir a sua melhor classificação fiscal, tá? Muitas vezes, quando se faz um bom planejamento tributário, em que há uma análise prévia, e lembre-se, né, planejamento tributário, ele tem que ser feito anteriormente à operação, anteriormente ao que a gente chama, dentro de uma terminologia mais técnica, anteriormente à ocorrência do fato gerador, antes da operação acontecer, para que seja um planejamento tributário lícito, tá? Não, a gente não pode querer pegar, por exemplo, um perfume, e ele tem toda a composição química de um perfume, e classificar ele numa NCM de uma água de cheiro, só porque tem uma menor incidência tributária. Isso não é planejamento tributário. Um planejamento tributário bem feito, ele é um planejamento que vai lá no negócio do cliente. Por isso que quando a gente fala de planejamento tributário, nós falamos muito de propósito negocial, tá? Tudo que se coloca, todas as estratégias tributárias precisam estar muito bem alinhadas com a estratégia e com a realidade do negócio do cliente. Então, não adianta eu falar para o cliente querer levar um baita de um planejamento tributário,
um cliente que já vem industrializando perfume há anos, pegar aquele mesmo perfume que ele vem industrializando e falar, olha, se você classificar como água de cheiro, você vai deixar de recolher um IPI na alíquota de 42% e vai passar a recolher um IPI na alíquota de 12%. E olha, você vai ter um ganho aí só aí de 30%. E vender isso para o cliente como se fosse um planejamento tributário. Isso não é planejamento tributário, isso é sonegação. Você vai estar fraudando a lei, tá? Sendo que já vem ocorrendo toda a operação dele é para venda de um perfume e não para venda de uma água de cheiro. Outra coisa é o cliente introduzir na sua linha de produção, tá? Na sua linha de produção, além do perfume, uma nova linha, que seria uma linha mais econômica. A gente sabe que a composição química do perfume, ela é totalmente diferente da composição química de uma água de cheiro, até a fixação na pele, né, o que diferencia o perfume da água de cheiro é o tempo da fixação do perfume na pele, né? Então, aquilo depende de uma composição química. Então, seria fazer realmente um planejamento tributário, você estruturar, né, o cliente estruturar com o auxílio do profissional da área tributária, uma nova linha de produção em que ele vai colocar na sua esteira de produtos uma água de cheiro. E aí sim ele pode direcionar aquela venda, né, por uma estratégia comercial totalmente diferenciada, que atingir outros mercados que vão ser mais baratos, e aí colocar isso numa outra linha dentro da estratégia dele. E aí começar a produzir, classificar daí corretamente para uma menor incidência tributária, tá? O que o sonho de valsa fez, por exemplo, né? O sonho de valsa, ele mudou as características do seu produto para que fosse enquadrado numa NCM mais vantajosa do ponto de vista tributário. Mas ele mudou, né? Houve uma mudança da composição do produto. Okay? Uma mudança da composição do produto, para não mais ser visto como um bombom de chocolate e passado a ser visto como um biscoito, né? Daí, como um biscoito, ele passasse a ter aí um biscoito wafer recheado com a incidência tributária menor, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que sempre que a gente for falar de produtos, tá? Nós temos que, para fins de planejamento tributário, e para que efetivamente isso leve um ganho tributário, e todos esses que a gente está tratando aqui foram ganhos milionários mesmo, porque você reduzir, você enquadrar numa NCM mais vantajosa, claro que para quem produz, para quem importa em larga escala, vai refletir numa economia tributária significativa. Só que não apenas olhar a economia, mas olhar a realidade para que aquela economia seja perene e sustentável, não gere um auto de infração, não gere uma autuação fiscal, precisa ser uma conversa e uma estratégia conjunta entre o profissional estratégico da área tributária com o profissional técnico relacionado àquele item, aquele produto, aquele item que está sendo analisado para fins do melhor enquadramento tributário, tá?